Tudo bom? Tava com um probleminha no microfone. Isso é o charme que a gente faz, né, antes de entrar. A gente demora um pouquinho para gerar aquela expectativa. Mentira, eu tava com um problema no microfone. Mas já está resolvido, então. Vou só desmontar aqui para poder fazer a história, porque o bolso fica pesado, aí a calça cai. Pois bem, tudo bem com vocês? Tudo bom? Estamos felizes, confortáveis? Neste sábado à tarde maravilhoso, muita coisa acontecendo na cidade, por isso mesmo tomem cuidado com a volta, tá? Porque dependendo das circunstâncias, a volta pode ser mais perigosa do que o normal. Bom, mas enfim, para quem não conhece, está aqui pela primeira vez, já estamos aqui desde o início do projeto este ano. Meu nome é Simval, minha área é de linguagens, e vamos caminhar pelo que está aí no seu material. Nós já tivemos várias aulas teóricas aqui, comentando diversos assuntos. E aí, para essa apostila, decidimos fazer uma espécie de revisão, resolvendo questões. Então, será um momento para a resolução de questões. Tudo bem? Resolvendo questões sobre os mais variados assuntos que vão da literatura, da arte, até a percepção textual mais apurada. E é por aí que nós vamos caminhar. Qualquer dúvida, qualquer anseio existencial, qualquer incômodo, qualquer brotueja, por favor, se comunique aqui. Vamos lá, então. Vamos à primeira questão. Está na página 10. Acompanhe aí, por favor, pela página 10 da sua maravilhosa, indiscutível, inoxidável apostila. Vamos lá. Vamos passar aqui. É para passar, né? Cadê? Não sei se está indo esse aqui, ó. Se está, ou eu estou fazendo o contrário, porque eu sou burro mesmo. Não está indo. Vê aí. Não liguei, né? Tem essa também. Foi mal, cara, desculpa aí. É porque eu esqueci a parte da alta tecnologia, que é ligar, né? Mas vamos lá, questão 1, então. Para quem está vendo aí a fotografia que está exposta nos telões, a cidadã que está aí exposta é a Anita Malfatti. Para quem nunca viu Anita Malfatti, aí está Anita Malfatti. Quando nós pensamos no modernismo, quando nós pensamos na modernidade artística aqui no Brasil, imediatamente vem à nossa mente a Semana de Arte Moderna de 1922. Entretanto, o primeiro grito modernista em terras brasileiras se deu um pouco antes, mais especificamente 5 anos antes, com uma exposição de Anita Malfatti em 1917. Uma exposição que já apontava para a necessidade de modernização da arte brasileira. E para quem é chegado à matemática, essa exposição de Anita Malfatti é de 1917. Portanto, em 2017, são 100 anos da exposição de Anita Malfatti, que marca esse início do modernismo em terras brasileiras. Vamos ver, então, a questão propriamente. Em dezembro de 1917, Anita Malfatti, essa cidadã de olhar perdido, realizou em São Paulo uma exposição de arte com 52 trabalhos que apresentavam forte tendência expressionista, uma tendência mais emocional, cores muito fortes, o desapego ao traço que lembrasse o detalhismo da realidade, porque o artista que é expressionista é um artista mais emocional e quer passar esse conteúdo dramático nas suas obras. A obra que está exposta é justamente a que está no telão, a estudante russa. Veja as cores, não sei se está dando para ver aí pelos telões, mas as cores que são bem fortes,
os traços longos e marcantes. Não há uma preocupação em detalhar o traço como se fosse quase uma fotografia. Não, é uma expressão bastante emocional, libertária e espontânea do traço. Então, a espontaneidade no traço é uma característica da arte expressionista. Anita Malfatti absorve isso, uma vez que estudou na Europa, absorveu lá muito do início do século XX, das vanguardas europeias, e chegou aqui com essas fortes tendências expressionistas, o que deu margem a essa exposição de 1917. Todo ato de modernidade não é bem recebido. Tudo aquilo que rompe a normalidade não é assim completamente bem compreendido. A exposição da querida Anita Malfatti não foi muito bem recebida pela crítica. É muito conhecida uma crítica de um cidadão genial chamado Monteiro Lobato, que escreveu e publicou uma crítica na época, quase que derrubando completamente qualquer possibilidade de a exposição de Anita Malfatti ser realmente arte. O título da crítica que Monteiro Lobato realizou da exposição de Anita Malfatti já é bem sugestivo. O título é Paranoia ou Mistificação. Ou seja, ou ela é doida, paranoia para estar fazendo isso, ou então essa mulher deve estar recebendo uma entidade, né? Mistificação. E nesse texto que critica a exposição de Anita Malfatti, Monteiro Lobato não é nada polido. Ele realmente diz que a senhorita Anita Malfatti está trazendo para o Brasil apenas uma reles imitação vulgar daquilo que se fazia na Europa. Tanto que a Anita Malfatti ficou bastante deprimida com essa história toda. Ficou deprimida. Ela ficou tão deprimida de um jeito que foi por muita insistência de um cidadão chamado Mário de Andrade que ela voltou a expor suas pinturas. E ela só voltou a expor suas pinturas 5 anos depois, na Semana de Arte Moderna. E mesmo assim ela não compareceu à exposição. Mandou os quadros, mas não compareceu. Porque ela estava realmente muito sentida, porque a sua primeira exposição foi muito criticada e não foi tão bem recebida. Tudo bem isso? Muito bem. Mas está aí a estudante russa, uma das obras que compuseram essa dita exposição. Vamos ver a questão propriamente. Sobre a obra é possível afirmar o quê? O tratamento realista que recebeu tornou-a alvo de críticas mordazes dos modernistas durante a exposição de 1917. Isso é verdadeiro ou falso? Aprenda a riscar. Quando eu digo riscar, é passar um X. Pode fazer o que você quiser também, furar, mastigar. Passa um X no que torna a alternativa falsa, tá? Passa um X aí na palavra realista. Passa um X bem grande na palavra realista. Vamos imaginar uma coisa. Se tem uma coisa que as vanguardas artísticas do início do século XX fizeram, foi criar uma realidade nova de arte. Não é mais aquela arte que retrata com riqueza de detalhes. Não é mais. Até porque no início do século XX já temos uma máquina que faz isso. Que máquina é essa? A máquina fotográfica. Quando a máquina fotográfica foi inventada, e eu digo uma coisa para você, por favor espalhe isso pelas redes sociais. A arte moderna deve muito à invenção da máquina fotográfica. Porque antes da máquina fotográfica, quem quisesse ter um retrato tinha que chamar um pintor. Depois, com o advento da máquina fotográfica, a realidade passou a ser captada por essa máquina. E chegaram a cogitar, na época, que a máquina fotográfica seria o primeiro passo para a extinção da pintura. Mas aí o artista veio
e disse: pois vamos agora fazer algo que máquina nenhuma é capaz de fazer. Aí imagina uma pintura cubista, imagina uma obra surrealista, imagina um objeto artístico dadaísta, imagina toda aquela sensação de movimento, todo aquele abstracionismo das obras futuristas. Imagina toda essa dramaticidade, esse traço que é muito mais emocional do que real, do expressionismo. Compreende? Então, o artista veio como quem diz: quem faz arte não precisa de máquina. Compreende? E é claro que a fotografia também tem um viés artístico. Mas quando a fotografia é arte, é evidente que o que faz da imagem arte não é a máquina, é o olhar do artista, é o olhar de quem fotografa. Muito bem, então vamos aqui riscar a palavra realista, porque não há essa intenção de proximidade com a realidade, sim uma expressão dramática e emocional pelas tendências expressionistas, e dizer que recebeu crítica dos modernistas, filho. Risque isso daí, risca antes que alguém chegue e rasgue essa página. Crítica dos modernistas, não. Anita Malfatti é uma representante da arte moderna. Ela recebeu crítica daqueles que eram defensores de uma arte mais purista, de uma arte mais tradicional. Mas o que ela fez foi algo perfeitamente adaptado às tendências modernas de arte. Então a alternativa A é falsa, que só a marca da sua calça. Vamos ver a B. A B assim diz: revela o principal objetivo dos artistas modernistas brasileiros, a elaboração de obras de difícil compreensão para o público. Amigo, eu vou dizer uma coisa para você, está entendendo? Se tem uma coisa que os modernistas fizeram, não só na literatura, eu não estou falando de literatura. Semana de Arte Moderna não foi só na literatura. Quem pensa assim está pensando de forma muito limitada. A Semana de Arte Moderna foi o que foi? Uma semana de arte moderna. Então é arte, no sentido mais amplo da palavra. Não foi só literatura, não. Claro que a literatura estava envolvida, mas nós tínhamos também ali a pintura, tínhamos a escultura, a música, a arquitetura, tudo isso estava envolvido na Semana de Arte Moderna. Diz o nome da música que esteve presente na Semana de Arte Moderna. Chico Buarque é o caçamba. Chico Buarque não era nem um embrião de felicidade quando houve a Semana de Arte Moderna. Quem estava na Semana de Arte Moderna, que inclusive fez uma apresentação no segundo dia da Semana de Arte Moderna, porque para quem não sabe o nome é Semana de Arte Moderna, mas não foi a semana inteira, foram 3 dias. Foi nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E no dia 15 de fevereiro de 1922, o segundo dia da Semana de Arte Moderna, estava lá a apresentação desse grande maestro, reconhecido nacional e internacionalmente, um cidadão chamado Heitor Villa-Lobos, que chegou para reger a orquestra. E ele chegou de sandália. E o povo na plateia do Teatro Municipal horrorizado, porque o povo podendo prestar atenção noutra coisa, fica olhando para os pés da gente. Está entendendo? E o povo horrorizado. E saiu depois a crítica. O maestro descalço. Uma afronta modernista. Precisou Villa-Lobos explicar que ele estava de sandália, não porque queria se mostrar moderno, mas porque havia machucado o pé e não podia calçar sapato. Então foi uma questão prática. Eu tenho certeza de que o modernismo de Villa-Lobos não residia nos seus pés. Professor, peraí, ele é maestro? É maestro. Música clássica, música clássica. Quem gosta de música clássica e levanta o braço? Pô, todo mundo, que coisa maravilhosa. Quem gosta no Brasil está aqui.
Então pronto, música clássica, todo mundo ama, entendeu? Aquela música de orquestra. Mas professor, tem coisa mais tradicional, tem coisa mais canônica, do que, mais formal, mais erudita, do que música clássica. Como é que isso pode ser moderno? Imagina Villa-Lobos chegando. Ele era grande, né? Villa-Lobos era grande. Era um homem muito inteligente, um gênio. Villa-Lobos era um gênio. E como todo gênio, tinha as suas excentricidades. Você queria encontrar Villa-Lobos? Ele não estava direto enfurnado nas partituras musicais ou nas bibliotecas. Villa-Lobos era muito encontrado em rodas de chorinho, tomando cachaça, sentado no banquinho ou sentado no meio-fio da calçada. Villa-Lobos. O povo passando, ó o bebo velho, era Villa-Lobos. E Villa-Lobos chega, começa ali a reger a orquestra, aquela coisa tradicional, sei o que e tal, sopro, as cordas, as percussões tradicionais, e de repente ele dá um sinal e se ouve um pandeiro no meio de uma orquestra de música clássica, e ali se ouve um cavaquinho, e bem ali se ouve um bandolim, e bem ali se ouve um berimbau. Essa é a modernidade de Villa-Lobos, trazer para a música clássica instrumentos típicos da música popular brasileira. Isso é muito rico de modernidade, entende isso ou não? É muito rico de modernidade. Então, se você pensar que o modernismo, entre outras coisas, também teve a pretensão de aproximar a arte de uma visão mais brasileira, de uma realidade mais brasileira. Professor, eu ouvi certa vez, e um dia um aluno me falou isso, eu fiquei horrorizado, porque ele disse que foi um professor que falou. Eu acho que é mentira dele, porque eu acho que um professor não disse isso, tá? Porque é uma cavalidade. Que os modernistas, entendeu? Imitavam aqui a arte europeia. Meu amigo, se tem uma palavra que se você encontrar no Alternativa sobre modernismo, pode encontrar essa palavra no Alternativa lá de uma questão sobre modernismo. Se tiver essa palavra, você dá aquele sorriso de canto de boca, o sorriso do lagarto, e já passa para outra alternativa, porque só pode ser falsa essa. Se tiver lá na alternativa a palavra imitação, se tiver a palavra imitação, meu amigo, pode riscar e passar para outra, que essa alternativa não é verdadeira. Não houve imitação aqui. O que houve foi uma inspiração nas vanguardas europeias para criar uma arte genuinamente brasileira e que falasse a história do Brasil. E que mostrasse as etnias brasileiras, e que mostrasse o que é ser brasileiro, e que mostrasse a fala brasileira. Poema de Oswald de Andrade. Oswald, quem disser Oswald está americanizando a coisa. Oswald, pessoal, como é que você sabe que é Oswald? Não sei, eu só sei que eu assisti a um documentário e tinha uma sobrinha neta dele falando. E esse documentário, ela dizia que Oswald de Andrade detestava ser chamado de Oswald, porque na cabeça dele, chamar Oswald era uma forma de desabrasileirar o nome dele. Então ele queria que fosse Oswald. Camarada que criou tantos manifestos, tão nacionais, tão brasileiros. O modernismo chegou a um ponto tal de nacionalismo que os integralistas usavam o modernismo como sendo uma forma de justificar suas atitudes nacionalistas. Vocês já ouviram falar nos integralistas? Tiveram uma aula agora há pouco, falou de nazismo, né? Os integralistas eram os nazistas brasileiros, né? Isso, com Plínio Salgado, né? Plínio Salgado. Plínio de Andrade, aí misturou Plínio Salgado com Mário de Andrade. Plínio Salgado, exatamente. Eles eram chamados de galinhas verdes, né? Porque eles andavam sempre com aquele fardão verde. Tinha gente aqui no Ceará que não tirava o fardão também no calor desse. Mas enfim,
E os integralistas usaram o modernismo como desculpa para justificar suas atitudes excessivamente nacionalistas. Então, Oswald de Andrade era um cara muito nacionalista, mas nacionalista no sentido de querer encontrar um motivo para a nossa brasilidade. Olha um poema dele. Dê-me... A gente fala assim, olha um poema, as pessoas falam, ai, vai falar de amor. Poema não é só para falar de amor. Não é só para falar de amor. Uma vez, vou falar para ti, uma vez... criticaram Vinícius de Moraes, dizendo, Vinícius, você só canta a mulher, sua poesia só fala de sentimento, e o mundo se acabando, e pessoas com fome, conflitos, e bomba atômica, e guerra, e se falando de sentimentalidade, Vinícius? E o Vinícius escreveu um poema que era assim, isso aqui eu estou lembrando agora, que era assim, ao ver uma rosa branca, o poeta disse que linda, cantarei sua beleza como ninguém nunca ainda. Qual não foi sua surpresa ao ver a sua oração, a rosa branca ir ficando rubra de indignação? Que foi? Balbuciou o poeta, disse a rosa, calhorda que és, para de olhar para cima, mira o que tens a teus pés. E o poeta viu uma criança suja, esquálida, andrajosa, comendo um torrão da terra que dera existência à rosa. Mostrando num poema desses que é possível ser poético e ao mesmo tempo social. E voltando a Oswald de Andrade, é o poema que diz, dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Professor, isso é um poema? É, porque inspira a reflexão da nossa brasilidade. Quem é aqui que quando vai pedir alguma coisa emprestada a alguém, diz assim, dê-me a caneta, empreste-me a apostila, apresente-me seu amigo. Ninguém diz isso, porque a fala brasileira não opta por esse tipo de expressão. E essa fala brasileira foi captada pelos modernistas. Entende? As imagens brasileiras foram captadas pelos modernistas. Quando você vê Tarsila do Amaral, as pinturas dela vão retratar o negro, vão retratar o índio, vão retratar as cidades interioranas, vão retratar os homens, os operários amontoados nas fábricas, vão retratar uma realidade genuinamente brasileira. E é uma realidade facilmente captada pelo nosso povo, porque não é uma realidade de serafins e de mulheres de barriga verde, não, é uma realidade nossa. Porque, não só aqui no Brasil, mas as vanguardas artísticas modernistas tiveram muito isso, de captar uma realidade mais próxima da realidade humana. Quando eu digo realidade humana, não é documentar, fotografar, mas uma realidade humana, seja ela histórica, seja ela social, seja ela uma realidade interna, um grito, captou? Um grito. Quem já viu a obra O Grito aqui? Então pronto, sabe que eu estou falando do grito. Pois bem, vamos lá então ver que eu estou falando demais, que eu falo demais. Quando eu estiver falando demais, você, por favor, faça algum gesto obsceno. Então vamos lá, a B já vimos que não há razão de ser, porque as obras modernistas não tiveram a pretensão de ser de difícil acesso e compreensão ao público. C, é resultado da busca de padrões acadêmicos europeus para a reprodução da natureza com o máximo de objetividade e beleza. Isso é verdadeiro ou falso? A questão aí não é objetividade. Beleza sim. Pessoal, mas esse quadro é feio. É não. Feia é a sua atitude. Tá? Feia é a sua atitude. Feia é cadastro colorido. Essa pintura é bela.
Essa pintura é bela, tá? O Davi de Michelangelo é belo. A Mona Lisa é bela. A fonte, que é aquele urinol do Marcel Duchamp, é belo. Agora são formas diferentes de beleza. Agora a questão é captar a realidade com objetividade. Não, isso é falso. Risco onde tem objetividade, você está riscando. É o joguinho de riscar. É o jogo de riscar. Você trouxe caneta? Pois é um jogo de riscar. Risca onde tem objetividade. Porque não há isso. A intenção não é captar a realidade com o máximo de riqueza, de detalhes e objetividade, como nós aqui já comentamos. Além de não ser também, claro, uma simples imitação da arte europeia. Vamos passar para D. Marca o rompimento com o belo natural na arte brasileira, refletindo a liberdade do artista na interpretação do mundo. Verdadeiro ou falso? Absolutamente verdadeiro. Rompe com os padrões de beleza convencionais, tradicionais. Estabelece uma nova forma estética para a arte brasileira. Professor, você está falando tão bonito, eu queria coisa para anotar. Você acha que eu não trouxe para você? Está aí, ó. Olha só para você guardar. Você tem, então, ruptura dos padrões estéticos tradicionais da arte, que nós aqui já comentamos. Liberdade técnica, liberdade de compor ali o desenho da maneira mais livre possível. Eu gosto muito de exemplificar isso com uma pintura que eu sei que todos reconhecem, que é aquela da Tarsila do Amaral, chamada o Abaporu. Já viram? Aquele índio que tem a cabecinha e o pezão. Mas isso aí é tão desproporcional, meu amigo. Essa desproporcionalidade é justamente a liberdade que o artista tem de elaborar o traço do jeito que ele achar conveniente. Isso é liberdade técnica, liberdade temática. Compreende isso ou não? Isso é característica modernista. E a influência das vanguardas artísticas europeias que nós aqui já mencionamos, mas não custa nada redimensionar as vanguardas europeias. Cubismo. Aliás, vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira. Já que estamos aqui, não está nada quente, tá legal. Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou dizer o nome de um artista, você me diz a vanguarda. Pode ser? É. Por exemplo, Pablo Picasso. Qual é a vanguarda? Pablo Picasso. Cubismo. Então, o cubismo é uma vanguarda europeia, maravilhosa, do início do século XX. Cubismo. Outro. Salvador Dalí. Surrealismo. Muito bem. Vamos ver outro aqui. Esse aqui talvez seja um pouco mais complexo, mas acho que não é. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Estou falando francês. Marcel Duchamp. Dadaísmo. É o autor da obra que eu citei agora há pouco, A Fonte, que é um urinol. Um urinol. Professor, eu nunca achei que esse negócio de urinol fosse arte, né? Porque isso aí vende no depósito lá perto de casa. Olha, a questão não é essa, né? É o conceito que existe. Reza a lenda que numa exposição do Marcel Duchamp estavam levando essa obra, né? Esse urinol. Essa obra se chama A Fonte, entendeu? Aí estavam levando e tal. É de 1917 também. Estavam levando. Aí alguém que estava levando tropeçou e a obra caiu e quebrou. Você já imaginou você quebrar uma obra de arte? Já imaginou isso? Você, tem gente que é desastrado, não pode entrar nas casas freitas, né? Porque se entrar é prejuízo. Aí você entrando numa exposição com coisas ali preciosíssimas e você de repente esbarra numa coisa e quebra. Aí você vai ver o preço, 245 milhões de euros. O valor da peça. Aí você, peraí,
Tem um rim aqui, tem um intestino delgado, entendeu? Coração. Pois bem, aí quebraram. O autor foi chamado, né? O artista, Marcel Duchamp. Ele chegou, viu, olhou aquilo quebrado, saiu. Depois de um tempo ele voltou com outra. Outra igual. Ele escreveu do lado a mesma coisa que tinha, né? 1917, R. Mutt. Esse R. Mutt é o nome da fábrica do urinol, né? Dizem que é um pseudônimo dele também. Aí, botou lá no lugar e pronto. Porque a questão não é a coisa, é o conceito. Entendeu? A coisa pode ser substituída. O conceito é que é precioso. Entende isso ou não? Muito bem. Quem mais que eu posso falar aqui? Van Gogh. Vincent Van Gogh. Van Gogh teve uma fase muito forte, expressionista, né? Van Gogh não foi completamente expressionista, mas teve uma fase muito forte, expressionista. Vou dizer um nome italiano agora. Quem fala italiano, levanta o braço. Filippo Tommasio Marinetti. Lembram qual é a estética? Chama-se futurismo. Futurismo, né? Quem escreve o manifesto futurista é esse tal de Marinetti, né? Que é um manifesto bem nazista também, se parar para pensar, né? Muito mais ideológico do que artístico. Então, essas vanguardas europeias impregnaram o comportamento artístico brasileiro do início do século XX. Encontramos a resposta da primeira questão. Está na alternativa D. Na alternativa D de dadaísmo. Hoje vai ser tudo metalinguístico. Passemos agora para a segunda questão. Vamos à segunda questão. Quem vem agora é o meu companheiro de muito tempo, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é espetacular, né? Vamos ver o texto aqui de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, pernambucano. Para mim brincar. Olha o título, já viu? Para mim brincar. Não há nada mais gostoso do que o mim sujeito de verbo no infinitivo. Para mim brincar. As cariocas que não sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e miúde. Manuel Bandeira, vamos ativar nossos conhecimentos, tá? Que é o seguinte, Manuel Bandeira está inserido ou não na Semana de Arte Moderna? Diga sim, sim. Tanto que um texto dele, um poema dele, abre a Semana de Arte Moderna. Um poema chamado Os Sapos. Agora, Manuel Bandeira esteve lá de corpo presente na semana? Não, ele não esteve de corpo presente. Mas ele se inseria no movimento modernista. Tudo bem isso? Tudo bem. Segundo ponto, agora sobre a nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Aula de gramática. Você que ama a aula de gramática como quem ama uma prisão de ventre. Olha só, o professor está lá ensinando. É chato você imaginar que alguém está ensinando a você a sua própria língua, né? Mas às vezes a gente assiste a uma aula de língua portuguesa como se estivesse assistindo a uma aula de língua estrangeira, né? Tem coisa ali que a gente não sabe nem que existe. Mas tudo bem. O professor está lá dizendo aquela regrinha gramatical de pronome, que você conhece muito bem. Não se utiliza o pronome oblíquo mim para conjugar verbo. Aí o professor até brinca, né? Não é para mim fazer, porque mim não faz nada. Eu faço. Então é para eu fazer. Eu uso eu, que é pronome pessoal do caso reto, e vai funcionar como sujeito. Então, para eu fazer, para eu ver, para eu perceber, para eu brincar. Mas aí o Manuel Bandeira está defendendo que todo mundo tinha que falar para mim brincar. Primeira opção, ele é doido. Não. Segunda opção, é um ignorante que não conhece a língua. Manuel Bandeira, chapa. Não. Terceira opção, ele conhece a língua até demais. Sabe o que conhece até demais?
Todo mundo aqui sabe que o Brasil é o maior país falante da língua portuguesa no mundo, né? Muito bem. Mas tem lá na Europa, Portugal, existem países africanos que também utilizam a língua portuguesa como idioma oficial. Tem um lugarzinho lá na Ásia, chamado Timor-Leste, que também tem a língua portuguesa como idioma oficial. E você sabia, curiosidade, você sabia que de todos esses países, o único que usa o mim como sujeito de verbo é o Brasil? Sabia que em Portugal não se faz isso? Sabia que nos países africanos isso não acontece? Sabia que lá no Timor-Leste isso não acontece? Esse negócio de dizer para mim fazer, para mim dizer, para mim sair, só acontece no Brasil? Agora diga, o que isso significa? Que nós é besta, professor. É não, filho. É não. Isso significa que nós usamos essa língua do nosso jeito, da nossa forma. E os modernistas, atentos a isso, identificaram nesse perfil linguístico algo que é próprio da forma brasileira de se expressar. Uma vez eu estava no cursinho, lembrei agora essa história. Eu estava dando aula no cursinho de gramática. E aí eu estava falando justamente dessa história do mim. Sujeito de verbo, para eu fazer e não para mim fazer e tal, naquela prescrição gramatical. Daí que havia um casal de portugueses assistindo a aula. Um casal de portugueses. O rapaz levanta o braço, camiseta, sovaco cabeludo, levanta o braço e faz um comentário. Professor, isto não se faz em Portugal. Eu digo, é mesmo, isso não se faz em Portugal, isso é uma coisa bem típica da fala brasileira. É verdade, nem precisava lá em Portugal ensinar isto, porque isto não é coisa da fala portuguesa. É mesmo, você está certo, você é show. Aí continuei falando, só que ele terminou a história dizendo, isto é coisa de brasileiro. Quando ele disse, isto é coisa de brasileiro, que me soou como se fosse, isso é coisa de ignorante. Aí eu estava aqui, né? Porque todo mundo tem o direito de permanecer calado. Mas algumas pessoas deveriam ter o dever. E eu estava aqui, ele falou, isto é coisa de brasileiro. Aí eu falei, não, você está certo. Está muito certo. Porque seria algo absolutamente fora da realidade, um país continental como o nosso, se expressar exatamente da mesma forma que um país microscópico europeu como Portugal. Seria como se um elefante tentasse imitar um rato, né? Aí ele, professor, eu digo, o que foi? Colonizou, aguenta, filho. A gente estava aqui quieto. Podia estar todo mundo agora, só de tanga, sem se preocupar com o Enem, matando capivara e chupando manga. Mas não, chegaram, aguenta. Chegaram, aguenta. Pois bem, então, queridos, Manuel Bandeira compreende muito bem que essa forma de expressão, para mim brincar, isso não é um erro na perspectiva de erro, como nós entendemos. Isso aí é uma identidade da nossa fala. No mundo que fala português, se alguém chegar falando para mim fazer, qualquer um é capaz de identificar que essa pessoa é brasileira. Isso é uma identidade linguística. É uma identificação linguística. Isso é muito legal. Mas, professor, por que a gramática diz que é erro, se você está falando tão bonito disso? Por quê, filho? Nós estudamos uma gramática da língua portuguesa. Nós não estudamos a gramática da língua brasileira. No dia que alguém aí decidir escrever a gramática da língua brasileira, para mim brincar, deixa de ser erro e passa a ser regra. Porque aí vai ser a gramática da nossa língua realmente. Ou pelo menos do jeito como nós lidamos com essa língua. E Manuel Bandeira, como está inserido no movimento modernista, ele sabe muito bem valorizar a expressão típica da fala brasileira. Vamos dar uma olhada então na questão. A partir da leitura do texto do Manuel Bandeira e do reconhecimento das características do modernismo brasileiro, é possível concluir o quê? Alternativa A.
Uma das propostas mais ousadas do modernismo foi a busca da identidade do povo brasileiro e o registro no texto literário da diversidade das falas brasileiras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. O registro da nossa identidade cultural e da nossa própria expressão de fala. Resposta da questão 2, alternativa A. Alternativa A de Anitta Malfatti. Olha só algumas características do texto modernista. Tudo bom, amiga? Salva de palmas. Texto modernista. Rompimento com as convenções gramaticais. Guarde isso aí, viu? Rompimento com as convenções gramaticais. Emprego de expressões típicas da fala brasileira. Coloquialismos e valorização da nossa identidade de fala, da nossa identidade linguística, da identidade linguística nacional. Quando você está aí na copiação, vamos ver o que temos para a redação de hoje. Aqui é um cardápio praticamente. Amor, não, o que é isso, meu filho? É o amor, né? Um poema. Um poema, um intervalo poético da juventude brasileira. Vamos lá, palavras de sentimento para uma juventude brasileira. O amor, dentre as rosas brancas, uma flor penetrante. Gostei do contraponto, em branca, penetrante, dá aquela coisa meio vazia, ao mesmo tempo sensual. Dentre as rosas brancas, um olhar penetrante. Meu objetivo é amar-te. Mas é longe, hein? Gostou? Gera uma cacofonia. Meu objetivo é ir a Marte, né? Parece que ela está antes passando em Vênus. Mas tudo bem, desculpa, eu ironizei. Meu objetivo é amar-te, sem invadir outros horizontes. Difícil, né? Porque tem que passar da estratosfera. Em busca de te encontrar, sou capaz de te roubar. Quem foi escrever isso? O Eduardo Cunha? Peraí. As mais belas flores. Que coisa! Uma salva de palmas para a poetisa, para o poeta que escreveu isso aí. O poema é o amor, viu? Você encontra nas melhores lojas. Professor, o senhor é quem, menino? O senhor é o melhor. Não existe o melhor, chapa. Entendeu? A gente faz o melhor que pode. Não existe o melhor. O melhor é uma posição tão solitária que quando se chega ao topo da montanha, não tem outro lugar para ir senão para baixo, né? Então é melhor ficar sempre nesse percurso. Eu gosto de caminhar. Só isso. Vamos ver aí o próximo texto. O próximo texto lida com o inigualável e maravilhoso João Cabral de Melo Neto. Eu vejo tanto a humanidade, né? Fazendo questão de mostrar que não vale muito a pena. Entendeu? E toda vez que eu vejo isso, eu leio João Cabral de Melo Neto. Porque ele me faz crer que a humanidade vale a pena. Porque se um ser humano é capaz de fazer o que ele fez, é porque o ser humano merece um espaço neste planeta. Se a gente prestar atenção só no que não presta, a gente acaba chegando à conclusão contrária. Olha que genialidade nesse poema que se chama Catar Feijão. Catar feijão. Muito bem. Catar feijão se limita com escrever. Ele está comparando catar feijão ao ato de escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar. O pessoal mais velho sabe o que é alguidar, né? É um tipo de bacia, né? Pois bem. E as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente, certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como um risco. Filho,
Você pode até no final dizer, não entendi porra nenhuma. Mas é bonito. Isso é uma coisa, no mínimo, sobrenatural, que está escrito aí. Sabe, dá vontade de ter escrito, né? Dá inveja. Né? Se ele tivesse vivo, dava vontade de matar. Mas vamos lá, questão 3. No poema Catar Feijão, a metáfora instituída permite ao leitor inferir que o texto baseia-se em quê? Estamos falando aí de sequências textuais, que nos remetem às tipologias textuais. Quais são as tipologias textuais que nós conhecemos? Temos aí no painel a apresentação dessas tipologias. A tipologia narrativa, a tipologia argumentativa, a tipologia expositiva, a tipologia descritiva e a tipologia injuntiva. Tá bom? Então guarda isso. Mas professor, como é que eu identifico essas tipologias? Meu amigo, você é plenamente capaz de compreender que existem sequências textuais que são próprias de um texto narrativo. Você sabe disso. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo simples para ver se você compreende. Se você tem assim, num texto, você tem o seguinte fragmento em um texto. O seguinte fragmento. Com base no exposto. Você tem essa passagem num texto. Ó. Com base no exposto. Você acha que uma passagem dessas estaria em um texto narrativo com facilidade? Com base no exposto? Isso aí é típico de texto narrativo? Não. Isso aí é típico de que tipo de texto? Que tipo de texto? Dissertativo, expositivo ou argumentativo. Compreende? Mas não é comum em texto narrativo. Chegamos aqui à compreensão de que existem instrumentos textuais que são próprios de um texto narrativo. Existem instrumentos textuais que são próprios de um texto dissertativo. Existem instrumentos textuais que são próprios da descrição. Existem instrumentos textuais que são próprios de um texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? É um texto instrucional, é um texto que mostra o procedimento para a realização de alguma coisa. Uma receita, um manual de instruções, um regulamento, são textos injuntivos. Compreendem o que eu estou dizendo ou não? Compreendem? Se você encontrar assim, ó, naquela manhã, isso é mais para texto dissertativo ou para texto narrativo? Narrativo, porque você sabe que essa identificação do tempo é muito mais característico da narração. Então existem sequências linguísticas que mostram que o texto é narrativo, que o texto é dissertativo, que o texto é injuntivo. Você tem que ser capaz de identificar isso como um bom leitor. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão percebendo? Estão felizes? Está feliz, amiga, você? Cara dele ali. Pessoal que está ali, ó. Gente lá em cima. Nunca falei com quem está lá em cima. Aquele rapaz lá em cima procura. O que ele está fazendo lá em cima? Procurando um lugar para se apoiar. Está todo mundo? Não pula, não. Pessoal ali, está acordado? Não estou enxergando, não enxergo direito. Rapaziada lá em cima. Sai do sol, minha filha, pelo amor de Deus. Entendeu? Sai do sol. Rapaziada ali, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal aqui da Caixa. Tudo bom contigo também, né? Tá todo mundo feliz. Que coisa maravilhosa. Tá? Cuidado com a volta. Hoje tem jogo. Mas logo no começo, porra, sabe o resultado. Mas vamos ver aqui o seguinte. O problema não é o andamento do que está acontecendo lá, meu. O negócio é o entorno. Vamos lá, no poema Catar Feijão. A metáfora instituída permite ao leitor inferir que o texto baseia-se em quê? A. Injunção e metalinguagem. Sim ou não? Pessoal, ia ser tão bom se você explicitasse injunção e metalinguagem, né? Pois está aí para você, ó, veio tudo já marcado. O que são textos injuntivos? Textos instrucionais. O que é metalinguagem? É a coisa tratando sobre a própria coisa. Se fosse um poema tratando sobre a própria poesia,
ou sobre o próprio ato de escrever um poema, isso é metalinguagem. Ei, no poema Catar Feijão, você nota características injuntivas? Sim ou não? Sim ou não? Espera aí, volta lá. Catar feijão se limita com escrever. O que é que vem depois? Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Não parece que ele está ensinando a fazer? Como se fosse uma receita de como fazer um poema? Isso é injuntivo. Olha como ele está se utilizando de uma característica injuntiva, que parece uma receita. Está vendo isso ou não? E ele está ensinando a fazer o quê? Ele está ensinando a escrever um poema. Ele está comparando o ato de escrever um poema ao ato de catar feijão. Então, peraí, se existe aí uma característica que aproxima as sequências textuais de uma receita, isso é injunção. E se o poema fala sobre o próprio ato de escrever um poema, isso é metalinguagem. E onde é que está a resposta, meu amigo? Na alternativa A. Na alternativa A de quê, filho? A de aviação. Está aí o meu amigo feliz, inspirado e original. Compreenderam direitinho? Notaram direitinho essa resposta? Deu para verificar direitinho? Muito bem. Qualquer dúvida, por favor, fique à vontade de trazer seus recados ou mesmo vir aqui ao microfone cantar suas expectativas. Você gosta de suco verde? Suco verde? É horrível, né? É horrível. É horrível. É horrível. Filha, não argumenta que eu vou contrariar. É horrível. Pois eu vou dar um definitivo. É horrível. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus, tá? Suco verde. Mas é saudável. Como diria o filósofo contemporâneo Roberto Carlos, tudo que é bom é imoral, é ilegal ou engorda. Então, meu chapa, suco verde, só para terminar minha exposição, é horrível. Mas nós temos aqui a receita do suco verde, tá? Depois você vem aqui argumentar. E aí tá aí a receita, pega isso, pega aquilo. Olha como é horrível, ó. Água, espinafre, alface picada, talo de aipo, pelo amor de Deus, que nem um preá come isso. Maçã picada, pera, banana e colher de limão só para acabar, para dar aquele gostinho de acidez, para você sair com a boca assim. Entendeu? Ave Maria. Mas vamos lá, daqui a pouco você sai e toma uma Coca-Cola bem gelada ali fora. Mas veja a questão de número 4. Os gêneros textuais apresentam peculiaridades linguísticas que ajudam a identificá-los. Os textos injuntivos, ou seja, instrucionais, bula, receita, manual de instruções, caracterizam-se pelo emprego de quê? Formas verbais no modo imperativo, períodos longos e complexos, linguagem conotativa, inovações sintáticas, linguagem coloquial. Aí, meu chapa, nós estamos falando aqui de textos que, além dessa característica de serem injuntivos, também são textos que fazem referências diretas ao receptor da mensagem. Dá uma olhada no que vem aí, ó. Nós temos nos textos injuntivos a possibilidade de identificar algumas marcas que são conativas ou apelativas. O que são essas marcas conativas ou apelativas? São marcas textuais que se dirigem diretamente ao receptor da mensagem. Algumas delas, determinados pronomes, como seu, sua, você, que servem para se dirigir diretamente ao receptor da mensagem. Também verbos no modo imperativo, como por exemplo, venha, faça, denuncie, alugue, compre, venda, matricule-se e por aí vai. Verbos no modo imperativo são aqueles que revelam ordem, pedido, sugestão, súplica, conselho, solicitação e assim vai. Também sequências optativas. O que é uma frase optativa? Frase optativa, como o próprio nome sugere, é aquela que expressa opção escambau. Frase optativa é aquela que revela desejo. Está ali escrito, filho. Lê, viu? Expressa desejo. Meu amigo, você que é tão participativo, venha cá, venha. Sim, disse eu, é você mesmo, vem.
Vem cá, vamos simular uma situação. Você vai aparecer na TV, viu? Pois pronto, vai aparecer nacionalmente. Tudo bem com você? Não, não sobe não, eu desço. Eu sento aqui. Nunca sentei aqui, primeira vez que eu estou sentando. Tenho. Ó, eu dou aula descalço. Ei, estamos aqui sentados. Amigo, como é seu nome? F. Silva, senhor. Isso é o nome ou é a razão social? F. Silva? Sério? Parece assim uma loja de ferragem. Meu amigo aqui, F. Silva, é seu nome. Amigo, você pede bênção, assim, para alguém? Positivo, principalmente para meus pais. Seus pais, principalmente, né? E quem seria o fora do principalmente? Padre, pastor, essas coisas. Todo mundo que apareceu leva, né? Pediu bênção, apareceu pastor, motorista, qualquer um, todo mundo, tá certo. Mas bem, pede bênção. Mas vamos simular uma situação, tá? Eu vou pedir a bênção a você. Aí você diz qualquer coisa, tá? O que é para dizer para abençoar. Normalmente a pessoa quando vai pedir bênção, ela só fala assim, bênção. Que a gente não sabe se está pedindo, se está oferecendo, né? Se uma pessoa chegar para mim assim, dizendo, dinheiro, eu digo, quero. Porque eu não sei se está pedindo, se está oferecendo. Mas vamos lá. Bênção. Deus lhe abençoe, meu filho. Viu como ele falou? Fala de novo com essa voz assim, que está parecendo assim, que está anunciando uma promoção na sessão de laticínios. Deus lhe abençoe, meu filho. Deus lhe abençoe, meu filho. Quando ele diz Deus lhe abençoe, é um desejo, não? E por ser um desejo, você diz que isso aí é uma frase optativa, porque expressa um desejo. Se eu disser assim, ó, cara, espero que você faça uma boa prova, bons ventos o levem, os anjos o acompanhem. Se eu assim digo, eu estou expressando frases que revelam desejo. São frases o quê? Optativo. Diga optativo. Optativa. Qual que você achou da experiência de estar aqui na frente? Muito boa, né? Sempre aparecer na televisão, diante de uma figura tão ilustre como a vossa pessoa, né? Salve de palmas para essa criança. Muito bem. F. Silva, procura no Google. Pois bem. Meu filho, cada um que parece dois. E também os vocativos. O que é vocativo? É uma invocação. A gente fala invocação por causa do filme, pensa que é a cor do capeta. Invocação é um chamamento. Chamamento. Tá? Relaxa hoje. Hoje, para relaxar, eu vou assistir a um filme de terror, meia-noite. Aquele do palhaço. Entendeu? Eu gosto de filme de palhaço que assusta. Pois bem, vocativo é um chamamento, é uma invocação. Se eu disser assim, por exemplo, F. Silva, tudo bom? F. Silva é um vocativo. Tá? F. Silva, como é o nome da sua amiga aí do lado? Letícia, que é o nome da minha afilhada, né? Que eu que escolhi. Eu que escolhi. Porque a Letícia quer dizer alegria, né? Alegre, né? Ai, que legal, como é uma misturada. Pois bem, F. Silva, porque o pai dele é F, e o sobrenome é Silva, ficou F. Silva. F. Silva e Letícia, faz de conta, F. Silva, faz de conta que a Letícia está do outro lado da rua, ela está distraída, aí está chegando um rapaz, e você, preconceituoso, acha que o rapaz vai assaltar, só porque o rapaz está com um revólver na mão. Aí, você vai gritar, desse lado, para a Letícia se alertar, chamando pela Letícia. Como é que você faz? Olha que coisa cinematográfica. Letícia, cuidado. Né? As pessoas não sabem alertar bem as coisas. Você sabia que quando a pessoa estiver atravessando a rua e vier um carro para pegar a pessoa para atropelar, você não pode dizer assim, ó o carro. Sabia que não é para dizer ó o carro? Porque as pessoas tendem a fazer o que você diz. Então assim, ó, ei, olha o carro. O que a pessoa faz? Para e olha pro carro, aí morre. Não é olha o carro, mas sai daí, abestado, corre, alguma coisa assim. Olha o rato, que é o povo corre, depois uma barata, corre. Mas ó, Pedro, cuidado com o carro, Pedro é o vocativo. Todas essas formas são maneiras de fazer referência direta ao receptor da mensagem. Nós chamamos de formas conativas ou apelativas. Entendeu? O tempo está caminhando
para o final, meu pai, como vocês passam tão rápido. Então, lá na receita, dessas marcas que estão aí presentes, qual é aquela que se realiza na receita? Qual é aquela que se realiza na receita? Eu até volto à receita. Qual é aquela? Qual é? Olha só, o modo de preparo. Ó. Adicione água. Comece a misturar. Está aqui o negócio. Comece a misturar. Aumente a velocidade. Basta cortar. Você tem formas aí que se dirigem diretamente ao receptor da mensagem, sim ou não? E essas formas são verbos no modo imperativo, o que marca o texto de natureza injuntiva, sobretudo a receita. Portanto, a resposta está na alternativa A, na alternativa A, e na alternativa A de aviação. Amor, pronto, corra boa. Amor no avião. Muito bem, vamos ao próximo texto. Diga, meu... É A. Viu? Como faz a A? A. Sim? A. Entendeu? Vamos ver então a próxima questão. Vamos ver a próxima questão. Olha só, um texto maravilhoso que fala sobre a maratona. Vamos dar uma olhada então. Maratona. A maratona é a mais longa, difícil e emocionante prova olímpica. Desde 1924, seu percurso é de 42.195 quilômetros. Tudo começou no ano de 490 a.C., quando os soldados gregos e persas travaram uma batalha que se desenrolou entre a cidade de Maratona e o mar Egeu. A luta estava difícil para os gregos, comandados por Dario. Os persas avançavam seu exército em direção a Maratona. Milcíades, é cada nome que eu te conto, F. Silva. Milcíades, o comandante grego, chamou o soldado Fílcides para pedir reforços. Ele levou o apelo de cidade em cidade até chegar a Atenas, 40 quilômetros distante. Com os reforços, os gregos venceram. Milcíades ordenou que Fílcides fosse outra vez a Atenas, Fílcides era o WhatsApp da época, para informar que tinham vencido a batalha, né? O pobre do Fílcides, né? Quando Fílcides chegou ao seu destino, só teve forças para dizer uma palavra: vencemos, e caiu morto. Muito bem, grande Fílcides. Vamos dar uma olhada então na questão. No texto de natureza informativa, o que é que nós temos? Os dois primeiros períodos são dissertativos e os seguintes são narrativos. B, apenas descrição e narração estão entrelaçadas nos fatos apresentados. C, os três primeiros períodos são argumentativos e os seguintes são narrativos. D, os segmentos argumentativos e descritivos predominam. E, todos os períodos constituem-se como narrativas. Você sabe sim qual é a resposta. Um texto narrativo é um texto em que se conta uma história. Pergunta a você, com base na leitura desse texto, a partir de que momento a história começa a ser contada? A partir de que momento desse texto? A partir de que momento? A partir de quando tem assim: tudo começou no ano de 490 a.C. A partir daí começa a se contar a história da origem da maratona. Ou seja, a partir daí é narrativo. Mas as duas primeiras frases, que aí estão chamando de período aí você entende como frase, as duas primeiras frases não são narrativas. As duas primeiras frases têm um teor mais dissertativo. Mas como? A maratona é a mais longa, difícil e emocionante prova olímpica. Isso aí é argumentativo. Por que é argumentativo, professor? Porque é uma opinião. É uma opinião sobre a maratona. E vem depois,
Desde 1924, seu percurso é de 42.195 quilômetros. Isso aí é expositivo, porque é a pura informação. E seja expositivo, seja argumentativo, exposição e argumentação são formas dissertativas. Então, os dois primeiros períodos, as duas primeiras frases, são dissertativas. A partir da terceira frase, nós temos o começo da narração, o que encaminha a resposta para a alternativa A. Para a alternativa A, professor, se eu marcar tudo A, eu passo? Passa não. Alternativa A de... A alternativa A de aguenta. Então, a alternativa A de amor. Compreenderam direitinho? Notaram isso? Notaram? Vocês são heróis da resistência mesmo, hein, caras? Você sabia que todos que... Eu já estou na academia nem desde o começo, né? Desde que começou. Primeira aula desse projeto, quem deu fui eu. E eu notei uma coisa de lá para cá. Os que ficam até o final são aqueles que ingressam realmente na universidade. Vocês vão ficar... Vocês estão com cara de universitário. Vocês estão com cara de universitário. Estão com jeito de universitário. Aquela coisa assim, sofrida, mas resistência. Tá certo. Vamos ver aqui, talvez a nossa última questão. Poema brasileiro. Ferreira Goulart faleceu final do ano passado. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Antes de completar, gostou? 8 anos de idade. É um poema que inspira muito a reflexão sobre a realidade social brasileira de uma determinada época. Não de agora, porque esse poema é antigo, mas de uma determinada época. Vamos lá. Um texto pode apresentar indícios de funções da linguagem diferentes, dependendo de seu propósito comunicativo. No poema brasileiro de Ferreira Goulart, além da função poética observada na organização do texto em versos, distribuídos em estrofes, percebem-se também indícios da função referencial da linguagem, uma vez que... O que marca que o texto é referencial? O que marca? Ó? Vê um painelzinho aqui para você. Ó. Cadê o painel, meu filho? Mostra. Ai, Clarice Lispector. Está aqui, ó. Funções da linguagem para você lembrar. Um painelzinho. Quais são as funções da linguagem? Está anotado aí. Função emotiva, que vai ser identificada pela ênfase que se dá à primeira pessoa, ao emissor. Função conativa ou apelativa, que é aquela que foca o receptor. Função referencial, que é aquela que vai focalizar o quê? A informação. Então, põe na tua cabeça que quanto mais informativo é o texto, mais referencial o texto se torna. Tudo bem? Quando o texto focaliza a informação, o texto está adquirindo uma coisa chamada referencialidade. O texto está se tornando referencial. Tudo bem? Além dessas funções já citadas, tem a função fática, que focaliza o contato, o canal comunicativo. Tem também a função poética, que focaliza a organização diferenciada da mensagem. E tem a função metalinguística, que focaliza o próprio código. Poderia ser a própria língua. Um texto que falasse sobre a própria língua portuguesa é um texto metalinguístico. Né? Pois muito bem. E aí, com base nisso, meus queridos, diga para mim neste instante quente e fundamental. Qual é a alternativa que é a resposta aí? O que é que faz esse poema ter marcas da função referencial?
É porque é um poema que está preso sobretudo a quê? A informação. Quanto mais se prende a informação, quanto mais informativo, quanto mais objetivo, quanto mais a informação é passada de uma forma clara, direta, mais referencial o texto se torna. Tudo bem isso? Então, como marca de referencialidade, temos aí o apego à informatividade, temos aí o foco na informação, o que encaminha a resposta para a alternativa olha, a alternativa é: o poema realça a informação, buscando apresentá-la de maneira objetiva, de modo a lançar atenções sobre o problema apresentado. A alternativa é de expectativa. Ah, mas eu tenho que falar dela. Desculpa. Como faz é? Hã? Como? Com vocês, F. Silva. Agora é o seguinte. Veja só quem está aí, hein? Um cigarro inseparável. A ucraniana mais brasileira que este mundo já viu, Clarice Lispector. Dizendo para você assim, ó, cita a frase minha em momento de recalque, mas nunca leu um livro meu. Muita pós-modernidade para o meu gosto, hein? Grande Clarice Lispector, maravilhosa Clarice Lispector. E tem um texto dela. Por que eu quero lembrar Clarice Lispector para você? Clarice Lispector faleceu em dezembro de 1977. Faz as contas. Este ano estamos lembrando o nome de Clarice Lispector pelos 40 anos de falecimento dessa grande mulher. Será que dá tempo de fazer outra? Você que sabe, dá ou não dá? Dá. Vamos ler o texto rapidinho. É da hora da estrela, da Macabeia. Quem já leu Macabeia? Levanta o braço. Vamos lá, tem que ler com toda a entonação. Ele se aproximou e com voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe: e se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? Sim, respondeu atabalhoadamente com pressa antes que ele mudasse de ideia. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabé. Macuquê, bé. Foi ela obrigada a completar. É muito bom, né? Me desculpe, mas até parece doença de pele. Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa, Nossa Senhora da Boa Morte, se eu vingasse. Até 1 ano de idade eu não era chamada porque eu não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo. Parou um instante, retomando o fôlego perdido e acrescentou desanimado e com pudor: pois como o senhor vê, eu vinguei, pois é. Também no sertão da Paraíba, a promessa é questão de grande dívida de honra. Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabeia, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: eu gosto tanto de parafuso e prego, senhor. Na segunda vez que se encontraram, caiu uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva, que na cara de Macabeia parecia lágrimas escorrendo. É muito humano, né? Quem é que nunca falou uma besteira com medo de ficar calado e achar que aquilo soasse como desinteresse para outra pessoa, né? Eu gosto tanto de... Vamos lá. Na reprodução da linguagem falada no texto escrito, uma série de recursos pode ser empregada para dar a expressividade necessária. No trecho que vai de eu também acho esquisito, até eu vinguei, pois é, nesse trechinho, a autora se vale para traduzir o estado emocional de Macabeia de qual recurso? Da omissão de vírgulas entre as orações, do emprego repetido de frases nominais, da falta de rigor na aplicação dos tempos verbais, do uso de conectivos inadequados ou da aplicação padrão dos pronomes pessoais. Você notou pela minha leitura? Percebeu quando a Macabeia começa a falar sem parar? Percebe? Só que existe um artifício textual que a grande Clarice Lispector usa para fazer o leitor ler rapidamente. Sabe o que ela faz? Ela retira propositalmente as vírgulas. Pode olhar, ó, você tem. Eu também acho esquisito, devia ter uma vírgula antes do mas não tem.
Porque quando se põe uma vírgula, se dá uma pausa natural na leitura. Ela retira as vírgulas para que o leitor leia de uma forma única, direta, para que o leitor tenha noção do estado emocional da personagem, que ela estava falando rapidamente, estava falando sem parar, justamente porque estava nervosa. Então, o recurso utilizado é a omissão proposital das vírgulas. A resposta está na alternativa A. Na alternativa A. A alternativa A de acabou. Muito obrigado pela atenção, feliz e até a próxima. Tudo de bom, cuidado com os carros, hoje tem jogo.